Amém. Amém, Senhor. Obrigada, Pai, pelo dia chamado hoje. Obrigada, Senhor, por mais um dia, Senhor, na tua presença, na tua mesa. Senhor, obrigada pela vida que o Senhor já ministrou, a ministração da ceia para todos nós. Obrigada, Senhor, porque há perdão na casa. Porque o Senhor é vida, porque nós podemos, Deus, participar desse momento. Senhor, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Vem para cá, minha pastora Tanuri, vem para cá. Deixa Deus te usar, porque queremos ouvir e falar através da sua vida, viu? Glória a Deus! Aleluias! Bom dia na graça maravilhosa, essa graça que nos chamou à mesa, essa mesa que é do Senhor e essa mesa que é de comunhão. Que gratidão, né? Podermos estar aqui juntos, vivendo esse momento, reconhecendo esse poder e essa graça. Obrigada, Mônica Souto, pela acolhida. Obrigada a cada um de vocês por sentarmos juntos nessa comunhão, nessa hora. E é tão maravilhoso porque nós podemos dizer, todos nós, sem distinção, Ele nos escolheu e nos chamou para esse lugar. A graça nos escolheu e nos chamou. E nessa manhã que o Senhor preparou para estarmos aqui, nessa comunhão, com Ele, uns com os outros, nesse memorial onde declaramos a vida de Jesus em nós, tudo que Ele fez, o alto preço que Ele pagou para que pudéssemos estar aqui e um dia com Ele, à mesa, com o Pai, na eternidade, naquele grande banquete que já está, já foi consumado, preparado para mim e para você. Amém? Mas hoje eu gostaria de pensar com você em algo tão poderoso que não pode ser negligenciado por mim e por você, que Jesus conquistou na cruz. Nós falamos sobre a mesa, sobre esse momento onde a nova aliança foi selada através do símbolo no vinho, no pão, representando sangue e corpo. O Senhor diz que um novo testamento, uma nova aliança, ela passa então a vigorar, ela passa a valer diante dos homens, diante de Deus, dos anjos e do inferno. Porque na cruz, Jesus consumou diante de todos, diante desses três acessos que nós temos, céu, terra, e diante do inferno também, o poder para libertar os cativos. Nós, no pecado, cativos e prisioneiros, fomos libertos de toda a escravidão do pecado pelo preço que foi pago na cruz. Essa é a primeira instância de poder conquistada por Cristo Jesus. Mas não parou aí. E eu quero pensar um pouco com você sobre isso. E nós vamos ler aqui em Filipenses, capítulo 2, o verso 8 e o verso 9, 10 e 11, que diz assim. Filipenses 2, do 8 ao 11. Jesus, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Três dimensões: céu, terra e debaixo da terra, que representa o inferno. Céu, terra e debaixo da terra. O nome de Jesus.
tem autoridade nessas 3 dimensões. E o nome de Jesus é dado a mim e a você para ser usado nessas 3 dimensões. Eu quero falar hoje sobre o poder que há no nome de Jesus. E que muitas vezes a gente entende apenas intelectualmente, por isso a gente não se apropria e não usa da maneira como o Pai pensou e liberou para mim e para você termos acesso. Esse nome dá acesso. Todos nós temos um nome. Na sua identidade, tem o seu nome. Na minha identidade, tem o meu nome. As pessoas me chamam, se referem a mim através do meu nome e com você da mesma forma. Já pensou que interessante? Atrás de cada nome tem uma história. Talvez você saiba qual é a história do seu nome, talvez não, mas a maioria de nós sabemos como a minha mãe, o meu pai ou alguém escolheu o meu nome. Pensa aí, lembra aí. Alguém já te contou? Por que você leva esse nome? Por que você carrega o seu nome? Alguém te deu este nome. Não foi você que escolheu. Não fui eu que escolhi. Sabe aquela fase da infância que a gente pensa assim: ah, por que que minha mãe me deu esse nome? Se fosse eu teria escolhido este ou aquele nome, porque a gente acha bonito. Não é assim? Talvez alguém que escolheu o seu nome admirava muito uma pessoa e por isso lhe deu esse nome. Alguém que fazia diferença, alguém que trazia consigo, né, algo tão especial que a nossa mãe pensou: ai, quando eu tiver um filho, eu vou dar este nome, porque eu quero que traga também com este nome, talvez o que essa pessoa carrega. E é assim na vida natural nossa. Mas para os judeus, o nome traz algo muito distinto e importante. A Ana, que esteve lá em Israel e teve esse contato tão próximo com a cultura judaica, ela deve saber bem disso. Para os judeus, o nome ele traz identidade e autoridade. Não é porque você achou bonito a pronúncia de um nome que o judeu coloca no filho. Ah, esse nome, a pronúncia é tão bonito. Aquela artista famosa, linda, o nome dela é tal. Ah, vou pôr no meu filho, porque ela é tão bonita. Não. É algo muito sério para o judeu. O nome traz identidade e autoridade. É por isso que a gente vai ver na Bíblia, em várias narrativas, a explicação de por que aquela pessoa carregava aquele nome. Em qual circunstância ela nasceu. Por que ela levou aquele nome. Tem um sentido, tem um significado específico. Porque lhe foi dado aquele nome. E aquele nome traz consigo uma autoridade. É por isso que a gente vai ver Deus mudando o nome de pessoas. Quando ele dá o nome a Abraão, é porque o nome de Abraão não correspondia com toda a expansão em significado e autoridade que Deus queria usar Abraão, segundo o propósito que Deus tinha para ele, de pai de multidões. É por isso que Deus vai mudar o nome de Jacó, porque o nome de Jacó foi trago pela identidade do nascimento dele, quando ele nasceu ali agarrado com o irmão, usurpador, e Deus muda para Israel, trazendo então todo o peso de identidade, de autoridade nesse nome agora. E é tão lindo, porque o Senhor vai nos dizer lá em Apocalipse 2, que nós vamos receber um novo nome. O meu pai, a minha mãe, ou o seu pai, a sua mãe, alguém te deu um nome, escolheu para você, e Deus escolheu para nós um novo nome. Nós vamos receber esse novo nome. Mas aqui no texto que nós lemos, se você observar bem no verso 9, vai dizer: por isso Deus o exaltou acima de todo nome.
e lhe deu o nome. Presta atenção nesse artigo. O nome. Deus não deu um nome, deu o nome que está acima de todo o nome. Não há outro nome no céu, na terra ou no inferno acima do nome de Jesus. Deus o exaltou acima de todo nome e deu este nome para Jesus. E por que nós precisamos entender isso? Porque o Senhor nos manda usar o nome de Jesus. É como uma procuração. É como um cheque em branco. O nome de Jesus abre portas, fecha portas. No nome de Jesus, enfermos são curados. No nome de Jesus, demônios são expulsos. É tão interessante, nós vamos ver que o nome de Jesus ele não é um amuleto. Ele não é um nome mágico. Ele traz consigo todo o poder e ele nos dá essa garantia ao usarmos o nome dele, mas ele não é um amuleto. Quando a gente vai ler lá em Atos 19, 3, 16, a gente vai ver uma narrativa de uma história muito interessante. Os filhos de Seva. Lembram dessa história? Eles acharam bonito usar o nome de Jesus. E eles saíram tentando usar o nome de Jesus. E eles foram expulsar demônios, do verso 13 ao verso 16. Eles foram tentar expulsar demônios. E eles disseram, em nome de Jesus, a quem Paulo serve, saiam agora. E o que aconteceu? Eles passaram a maior vergonha e ainda foram espancados. Porque os demônios disseram, na boca daquelas pessoas onde eles estavam ali incorporados, a gente sabe quem é Jesus. A gente conhece Paulo. Mas vocês quem são? Então, falar o nome de Jesus apenas por falar, sem estar em Jesus, não tem valia nenhuma. Não é uma palavra mágica, não é um amuleto o nome de Jesus. O nome de Jesus fala de um posicionamento de vida. Está em Jesus. Quando talvez você se lembre aí de alguma vez que seu pai ou sua mãe, alguém que tem autoridade sobre você, disse ali, vai em tal lugar e peça lá ao dono da mercearia para te entregar tal coisa, diga que eu mandei. Já viveram isso? Na minha infância eu vivi muito. Já viveu isso, dona Laura? Vai lá em meu nome, compra ali. E a gente chegava e dizia, eu ainda criança, e aquela pessoa me entregava tudo. Eu era uma criança, eu não trabalhava, eu não tinha dinheiro para pagar, você também não, na sua infância, mas naquele nome nós podíamos receber aquilo. Porque aquele nome dava acesso, abria portas, liberava para mim e para você. E é assim o nome do nosso Deus. Em Jesus. Em Jesus. A Lila está falando que ela faz isso na padaria. Quando o pessoal chega aí, os meninos chegam, né, Lila, pedindo para liberar alguma coisa em nome do pai ou da mãe. E em Jesus, por isso, em João está escrito que nós devemos orar, pedir em nome de Jesus, para que o Pai nos faça conforme pedimos em nome de Jesus. E por que muitas vezes isso não acontece? É a nossa pergunta. Primeiro que nós temos que orar segundo a vontade de Deus, para que este nome, então, ortogue a mim e a você o que está sendo pedido. E em segundo, não tem como usar esse nome. Eu não posso chegar em qualquer lugar e dizer assim, em nome do presidente da República, me entregue isso ou aquilo. Qual a minha ligação com ele? Qual a minha intimidade? Eu não posso.
Não tem como. Eu não posso chegar em um estabelecimento, em algum lugar, e dizer assim, ó, me dá todo o material que eu preciso aí em nome do prefeito. Quem é você? Qual a sua ligação com ele? Somente estando em Cristo Jesus, e isso fala de uma vida, isso fala de uma entrega, isso fala da nossa maneira de viver e de existir nele. E é por isso que muita gente frustrada por aí, porque não é um nome mágico, não é um amuleto, mas no nome de Jesus a palavra nos garante a poder para curar, a poder para expulsar demônios, a poder para acalmar tempestades. Lembra quem é este que acalma o vento e o mar? É Jesus. É Jesus. Quando falamos de tempestade, não falamos se vamos passar, vamos falar quando passarmos. Porque é fato que iremos passar. Mas há um nome ao qual podemos invocar e declarar e profetizar e dar ordem nas 3 dimensões, céu, terra e inferno. Quando esse nome é proclamado, essas 3 dimensões param para ouvir o que vai se dizer. É por isso que lá nos 10 mandamentos, no segundo diz, não tome o nome do Senhor em vão, de forma inútil. Não use o nome dele em vão, de forma inútil ou de forma enganosa. Eu lembro de uma história que foi contada a mim, de alguém que passando numa blitz, tinha uma Bíblia, eu colocava sempre a Bíblia, dizia, nunca a blitz me para, porque eu coloco a Bíblia em cima do painel. Aí quando o policial vê a Bíblia, eu paro assim, não me multa, porque vê a Bíblia. E um dia aquela pessoa encontrou com um policial verdadeiramente servo do Senhor. E ele pede o documento. E o homem mostra a Bíblia e fala, eu estou indo para a igreja, eu sou pastor e tal. Eu não quero saber. Eu quero saber do documento seu. Me dá seu documento. E aquele homem insiste de novo. E ele diz, eu não estou com documento, mas eu estou com a Bíblia aqui. Eu sou um pastor. E aquele policial, então, faz uma pergunta para ele. E ele só sabia recitar um trecho do Salmo 23. Ele não sabia nada sobre a autoridade de Jesus e o que Cristo Jesus tinha feito por ele. Aquele policial prega para aquele homem se arrepende, aquele homem se converte, mas paga a multa. Porque é assim. Não dá para brincar. Ou é ou não é. Senão haverá essa vergonha que os filhos de Seba passaram aqui. É dessa forma que as coisas acontecem. E nós vamos ver que algo tão poderoso acontece. Em João 14, do 13 ao 14, diz: E tudo quanto pedirem em meu nome, eu farei, porque o Pai será glorificado. Deus Pai é glorificado no nome de Jesus quando nós usamos o nome de Jesus. Deus é glorificado quando nós usamos com essa consciência, com esse entendimento de quem é Jesus em mim, em você, e toda a obra que ele fez e conquistou na cruz do Calvário. E agora, na autoridade desse nome, nós vivemos, nós nos movemos, nós existimos, nós proclamamos. E esse nome é usado para libertar cativos. Esse nome é usado para derrotar o inimigo. Vocês lembram da história narrada em 1 Samuel 17, do verso 45? A grande batalha, Davi e Golias, a impossível batalha. Como ter vitória um menino e um soldado armado, preparado. Mas Davi diz algo muito interessante, a chave está aqui, ele diz, você vem contra mim, com todo esse aparato, armas, escudo, tudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Este nome garantiu vitória. Não foi a habilidade de Davi. Não foi. Foi ao nome de Jesus.
O nome que traz cura. Nós podemos ver aí, Marcos 16, 17. O Senhor vai dizer que nesse nome nós podemos expulsar demônios. Demônios que estavam se manifestando, trazendo enfermidades. A autoridade para expulsar demônios neste nome. Para trazer a cura em Atos 3, 2, 10. Lembram dessa história? Pedro e João subindo ao templo e aquele homem enfermo à porta do templo pedindo esmola. Que texto glorioso quando Pedro vai olhar e dizer, olha para mim, aquele homem com cabeça baixa, mendigando. E ele diz, olha para mim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Há poder nesse nome. Mas nós não vamos acessar este lugar de poder sem a devida compreensão, sem a fé para crer e sem vida posicionada em Jesus. Nós precisamos disso, compreender, ter discernimento disso, porque muitas pessoas não têm, por isso não acessam. Se você não sabe, você não acessa. Conta a história de Spurgeon, chamado Príncipe dos Pregadores, que certa vez ele foi visitar uma mulher que vivia no subúrbio, lá em Londres. E essa mulher tinha trabalhado muito tempo para uma pessoa muito rica. E essa pessoa tinha deixado para ela um quadro de herança. E ele pergunta para aquela mulher, aquele quadro, ele sabia que era algo diferente naquela casa tão humilde. Ele pergunta, de onde veio esse quadro? Me conte a história. Ela diz, foi a minha senhora, uma dama da sociedade que me deu. E ele diz, mas qual o sentido? Por que ela te deu esse quadro? E ele foi olhar o quadro e atrás do quadro tinha um testamento, deixando tudo para aquela mulher. E aquela mulher vivia em miséria, em pobreza total. Já estava na velhice por anos com aquele testamento e aquela riqueza em casa, sem saber. E é assim quando nós não compreendemos o sentido disso e o que o nome de Jesus traz sobre a minha vida e a sua vida, de quem está nele, e não usamos. E vamos para a batalha. Se Davi fosse com aquela funda e aquela pedrinha apenas, se não fosse em nome do Senhor, aquele gigante ia triturar ele, esmagá-lo, simplesmente. Se ele fosse pensando assim, eu sou o melhor, eu sou rápido. Não. O nome de Jesus é que nos garante vitória, poder sobre as trevas, autoridade para vivermos uma vida não sem problemas. Se te disserem isso, é mentira, é engano, é engolto, é ilusão. Não é sem problemas, não é sem dificuldades. Mas vai nos garantir autoridade para passar por qualquer adversidade, na força que este nome nos garante para suportar, para ir, para conquistar e prevalecer. Foi por isso que os servos do Senhor do primeiro século suportaram afrontas, perseguições, torturas e até a morte, porque eles sabiam que esse nome garantia não só acesso ou vitória nessa terra, porque talvez a aparente vitória que nós esperamos não tem nada a ver com a proposta de Deus para mim e para você, mas acesso e vitória que está acima de qualquer coisa almejada aqui e que é eterna, não é algo perecível, é duradouro, é eterno e é verdadeiro para mim e para você, que diz respeito a podermos herdar o reino de Deus e somos embaixadores dele aqui, no nome dele nessa terra. Amém? E diante disso, nós podemos nos assentar nessa mesa. Ele nos dá esse direito, a graça nos deu esse direito de nos assentarmos à mesa. Por isso, hoje nós podemos
participar de tudo que ele conquistou. Somos dele, pertencemos a ele, e o nome dele nos garante esse lugar de acesso. Se você está preparado aí com o pão e o seu vinho ou suco de uva, com esse símbolo que representa, nessa hora, no nome de Jesus, diante de todo o amor do Pai, nós vamos reconhecer o que ele fez por mim e por você na cruz do Calvário, o que ele nos garantiu. Por isso, no texto que nós lemos em Filipenses, diz: por isso, porque ele se humilhou até a cruz. Deus o exaltou e o deu nome acima de todo nome. E foi por causa disso. Foi por causa da cruz, foi por causa do alto preço pago, que ele foi exaltado, o nome dele acima de tudo. E hoje nós podemos fazer este memorial como ele pediu. Por isso, em 1 Coríntios 11, 23 ao 30, o apóstolo Paulo, num momento como esse que nós estamos, à mesa entre os irmãos, ele disse: pois eu recebi do Senhor também o que eu entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças e partiu, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vós. Fazer isso em memória de mim. Comamos em memória do que ele fez por mim e por você. E Paulo disse mais, da mesma forma. Depois ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no sangue de Jesus. Há uma nova aliança que garante para mim e para você vida eterna. E ele disse: façam isso sempre que beberem. Façam isso em memória de mim. E nós faremos isso até que ele volte em memória dele. Bebemos todos em memória de Jesus. Aleluias! Este nome deu acesso a mim e a você, a este lugar, a mesa, e a mesa que não terá fim. Aqui vai passar. Um dia irá passar para mim, irá passar para você. Mas esta mesa irá continuar eternamente para mim e para você. Nós temos acesso à vida eterna por tudo que Jesus conquistou na cruz por nós. Lembram-se daquele louvor? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é herança nossa. Somos herdeiros de Deus Pai, co-herdeiro em Jesus Cristo, por tudo que foi selado na cruz do Calvário. Mas a minha oração hoje e o meu desejo sobre a minha vida e sobre a sua vida nesta manhã é que a gente possa compreender e acessar tudo que foi conquistado para nós. Para que a gente não se limite, porque Deus já entregou tudo. Quem coloca limite nisso somos nós. Quando nós não entendemos, não cremos e não acessamos. Que hoje seja destravado. Se algo em nós ainda está travando, se nós ainda não nos vemos dessa forma, como filhos herdeiros, e tendo a autoridade no nome dele, não é no nosso nome, não é no nosso mérito, é pelo que ele fez, é no nome dele, para acessar nessas 3 dimensões, céu, terra, e autoridade até debaixo dela, porque esse nome garante para que tenhamos uma vida abundante, e abundante em Cristo Jesus. Amém? Amo vocês.